Senhoras e senhores deputados, concluída que está a nossa reunião, como sabem, temos aqui uma audição a requerimento do PCP e aprovada na Comissão, por unanimidade. Requerimento para audições sobre a segurança de operações, sobre a operação de aeronaves civis. Esta audição, como sabem, é com a Comissão de Trabalhadores da Nave e temos connosco o Sr. Luís Reis, o Sr. Luís Dias Pinto, que é o Comissão de Trabalhadores, que já me informaram também que não querem fazer nenhuma intervenção inicial. Portanto, cabe ao PSD, Srs. Deputados, aguardamos um bocadinho. Cabe ao PCP, não é ao PSD, cabe ao PCP. O que é que se passa, Sr. Deputado Nuno Dias? Sr. Deputados, faz favor de se sentar. Sr. Deputado António Topa Gomes, pretende manter-se na reunião? Muito bem. Estamos em condições? Muito bem. Sr. Deputado Nuno Dias, agora sim, dou-lhe a palavra. Tem até 5 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Concluídas que estão aqui as rotações na placa, já podemos dar autorização. Eu queria começar por agradecer a presença dos representantes dos trabalhadores da NAV Portugal. E é importante, de facto, que os trabalhadores da NAV Portugal possam ter uma palavra a dizer e uma contribuição para, eu diria, para o esclarecimento de algumas questões que surgiram publicamente e em relação às quais o PCP considerou que era preciso, como se diz em bom português, pôr os pontos nos is. Até porque o ponto de partida, digamos assim, para alguns requerimentos que tinham surgido, no essencial era uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal, algumas repercussões em termos mediáticos, que estavam, do nosso ponto de vista, perante um risco, vamos pôr as coisas nestes termos, perante um risco de cair em alguma tentação de sensacionalismo e de alarmismo relativamente a problemas que devem ser tratados com muita seriedade, com muita objetividade e com muito rigor, que é a questão da segurança aeronáutica e a questão da aviação civil. Do nosso ponto de vista, o PCP considerou que seria, por um lado, importante desmistificar algum esse sensacionalismo e esse alarmismo e olhar para os problemas nas suas causas e, aliás, sublinhando que não é uma questão da aviação civil, não é uma questão sequer dos transportes, é uma questão geral da vida humana. Os acidentes acontecem, o risco existe e os perigos são algo que nós devemos enfrentar e lidar com esse risco. A questão é que, nomeadamente na investigação de incidentes e acidentes aeronáuticos, falando especificamente deste setor, existe uma boa tradição em vários países do mundo, nos mais importantes, diria eu, em termos da aviação civil, que é não procurar traduzir a investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos na procura de um culpado para depois castigar esse culpado e a vida continua e está tudo bem. E não se reflete sobre a segurança sistémica, não se reflete sobre a política de controle de risco e de mitigação de risco, não se reflete sobre redundâncias de sistema para garantir segurança e, portanto, enquanto nós tivermos esta vertente, digamos, sancionatória ou de alívio das consciências pela procura de um culpado e para tentativa de, manipulando até algumas situações específicas, em vez de olhar para o sistema e para as medidas de segurança sistémica, procurar individualizar fatores humanos, etc., etc., consideramos que não só não estamos a fazer justiça, como não estamos a propiciar mais segurança. Não ganhamos nenhum ponto de vista em relação à segurança do transporte. E, por isso, há preocupações nossas quanto à raiz do problema, que tem a ver com a necessidade de investimento, que tem a ver com a necessidade de reforço de meios, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista humano. O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves de Aviação Civil e Ferrovia, o SPIAF, traçou linhas de intervenção muito claras do ponto de vista de medidas que até já poderiam estar
em operação para evitar alguns problemas que acontecem próprios do ser humano, digamos assim. Na reunião com o SPIAF nós colocávamos uma questão. Se o fator humano for decisivo e a pessoa que estiver a intervir na situação tiver uma doença súbita e morrer, morrem as outras 400 pessoas que estão no avião por causa disso. Não pode ser assim que as coisas são pensadas, e não são, consideramos nós. Daí que o testemunho, a experiência, a própria reflexão e o conhecimento das organizações representativas dos trabalhadores da NAV Portugal, para nós, representa aqui um contributo muito importante. E consideramos que tinha todo o interesse para o trabalho, para o conhecimento e para a intervenção da Assembleia da República e da Comissão Parlamentar, digamos, convidar os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores da NAV Portugal, a trazer o seu testemunho e a sua reflexão sobre estes aspectos. Há outros temas de fundo que têm a ver com a empresa e que têm a ver com o setor, relativamente aos quais o PCP não está esquecido, como se costuma dizer, que têm a ver, de facto, com a questão do controle de tráfego aéreo, com a questão do sistema de operação da aviação civil, e teremos tempo, nos momentos próprios, para abordar esses assuntos. Agora, perante aquela situação que aconteceu meados de dezembro, finais de segunda quinzena de dezembro, e os requerimentos entraram ainda antes do relatório final ser tornado público por parte do SPIAF, esses requerimentos, das duas uma, ou contribuíam para manter essa senda de alarmismo com riscos ainda maiores, ou contribuíam para o esclarecimento cabal, rigoroso, da matéria, e, nesse sentido, agradecemos muito que possam, Obrigado, de facto, contribuir para essa avaliação. Muito obrigado. Obrigado. Dá então a palavra à Comissão de Trabalhadores da NAV, o Sr. Luís Reis, pelo que eu percebi. Faz favor. É que querem falar. Sim, sim. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por nos terem chamado aqui a esta comissão e para, pronto, dentro das nossas capacidades, fazermos alguns esclarecimentos sobre tudo isto que se passou. Em primeiro lugar, chamar a atenção que a NAV, como prestador de serviço de tráfego aéreo, digamos que o desígnio principal da própria NAV é a segurança. Portanto, todas as ações que a NAV tem e que os trabalhadores da NAV têm são em prol da segurança aeronáutica, que é o nosso ramo, e a segurança nunca é posta em causa. Neste caso, houve uma falha, mas, apesar de todos os equipamentos que possa haver em nível de controle de tráfego aéreo, há sempre o fator humano, e esse fator humano há de sempre prevalecer, tem que se arranjar sempre, e essas ferramentas vão sendo desenvolvidas de modo a permitir que o fator humano seja, o resultado de uma falha humana seja o menor possível. Portanto, a segurança que a NAV providencia a toda a aviação civil no espaço aéreo que está atribuído é fiscalizada por várias entidades, nomeadamente uma nacional, é o ANAC, que também é fiscalizada através do Eurocontrol, a nível europeu. Os parâmetros de segurança da NAV dentro do nosso meio, que é o espaço aéreo europeu, estamos muito bem situados, estamos acima da média europeia, portanto, não há que haver receios em relação a esta situação. Em relação a meios, portanto, a NAV, desde a altura da troca, ficou com algumas limitações de recrutamento a nível de pessoal, o que fez com que, de então até cá, quase 10% dos colaboradores, portanto, o número de colaboradores diminuiu quase em 10%, devido a constrangimentos impostos pelos vários governos que passaram por aqui. Inclusive, falando da própria administração, a administração da NAV era de 5 elementos na altura até à Troika, e por decisões e cortes que foram decididos na altura, passou a 3 elementos e, tanto na altura da Troika, antes da Troika, desculpe, a administração da NAV eram de 5 elementos, presidente mais 4. E nas decisões que houve à altura, com os cortes que houve, decididos pelo governo de então, a administração passou a 3 elementos. E desse período até cá, portanto,
mais de 10 anos, praticamente 3 anos, nós inclusive nem presidente tivemos. Portanto, não só não ter presidente nomeado, faltou mais um elemento na própria administração. Portanto, houve largos períodos que a NAV, inclusive, trabalhou só com dois administradores. Pronto, eu penso que tenho dito. Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, cabe agora ao PSD colocar as questões, faz favor. Tem até 7 minutos. Tinha indicação que o Sr. Paulo Muniz, se não for assim, não é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, os senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da NAV, a quem agradeço a disponibilidade para partilharem connosco as preocupações. De facto, nós tivemos recentemente, como bem disse o Sr. Deputado Bruno Dias, através do Gabinete de Prevenção de Acidentes e da Análise, conhecimento de um conjunto de circunstâncias que gostaríamos que também ouvir a vossa experiente e conhecedora opinião sobre os mecanismos que auxiliam, digamos, a atividade da NAV e, em particular, naquilo que é ou naquilo que são as ferramentas que podem evitar a falha humana ou minimizar, naturalmente, as consequências da falha humana, porque onde há uma intervenção humana, a falha está sempre subjacente, digamos, é algo que é evidente. E, neste sentido, eu recordo, por exemplo, que no caso de Ponta Delgada nós vimos que é uma infraestrutura aeroportuária que não dispõe do chamado radar de solo e, portanto, a capacidade de poder ter um early warning de uma presença, digamos, na pista que possa perigar a operação não existe porque este radar, digamos, este sistema não está instalado. Para além disto e nesta sequência, ou neste ponto, há algo que eu gostaria de ouvir também a vossa experiente opinião, que tem a ver com a utilização da inteligência artificial. Isto é, a inteligência artificial no apoio à decisão é algo que hoje em dia está em várias áreas, em vários domínios, a contribuir para o desempenho em matéria de segurança, porque digamos, são algoritmos que incorporam informações de um conjunto de sensores, seja sensores ambientais, sensores de exploração, sensores que já muitas vezes existem instalados e, com base nesses algoritmos, ajuda o decisor humano, digamos, na sua decisão e é um segundo elemento de verificação que concorre para evitar a falha e, portanto, perceber qual é a vossa sensibilidade e como é que, em particular, veem esta implementação e este desenvolvimento, se é que ele já está em curso na nave. Gostaria também de perceber, do vosso ponto de vista, em matéria dos investimentos nos equipamentos existentes de apoio à navegação, seja ao nível das comunicações, nós vimos que o incidente no aeroporto de Sá Carneiro se ficou a dever, tanto quanto percebemos da explicação, num não funcionamento do equipamento de rádio da banda aérea, isto é, o VHF-AM, instalado no Follow Me, por conseguinte, era difícil quem estava nesta viatura acompanhar as comunicações terra-ar em simultâneo e nesta sequência a perceber-se da possibilidade de tomar uma ação que contribuísse para maior segurança. E, portanto, perceber, do vosso ponto de vista, em termos de investimentos nas infraestruturas que utilizam na nave para as operações e para a exploração diária, o que é que está em falta e o que é que entendem que já deveria ou que deve ser melhorado. Também ao nível dos recursos humanos, nós ficamos a saber pela boca do Sr. Administrador da nave noutra audição que os TTAs e a sua contratação, digamos, iria ter este ano, tanto quanto percebemos, um acréscimo e gostaríamos de ouvir da vossa sensibilidade se esta contratação vem suprir, digamos, as faltas que porventura existam, quer por razão de reforma, naturalmente, dos percursos próprios e até de novas exigências. Ainda em relação ao funcionamento, é algo que nos importa conhecer. Nós sabemos que a nave integra, digamos, um dispositivo, um sistema europeu
de controle de navegação aérea. E eu gostaria também que nos ajudassem a perceber, do vosso ponto de vista, quais foram os constrangimentos que esta integração europeia e desafios, constrangimentos e desafios, trouxe à nave e à sua realidade para responder a esta integração de âmbito europeu e que impacto isso trouxe na atividade normal da empresa e, em particular, na gestão do tráfego no nosso espaço. Que limitações trouxe, se é que as trouxe, e as que trouxe, no caso de ter trazido, se foram ou não benéficas, na vossa percepção, e o que é que a companhia, o que é que a empresa fez ou faz para reagir a estas circunstâncias. E, finalmente, reafirmar ou ouvir novamente aquilo que disseram que foi uma tradição, que começa a ser tradição na nave não ter Presidente do Conselho de Administração. Parece que é uma questão de... Há empresas que definem tradições, parece que essa é, e até parece que nós sabemos que isso são outros 500 mil, mas parece, não vamos aflorar esta questão agora aqui, mas parece-me que agora a circunstância determina que também não exista Presidente do Conselho de Administração, a menos que haja aquela situação inusitada a que nos habituamos, de à meia-noite haver notícias sobre essas matérias. E, portanto, de facto, podemos correr o risco de chegar à conclusão que o Conselho de Administração da NAV basta 2 elementos, apesar do empate, porventura, em algumas decisões, ou se este hábito de a inexistência do Presidente vos conforta enquanto trabalhadores e se acham que a eficiência do funcionamento do órgão máximo da empresa está assegurada com um período tão alongado sem o Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Luís Reis, por favor. Responder às questões colocadas. Ter aqui as notas e vou inverter um bocado a resposta. Em relação ao Presidente da NAV, evidente que isto é uma situação que nem na NAV nem em qualquer empresa é positiva. Como eu disse, até à Troika, portanto, para o autor de 2010 eram 5, passou para 3, e de 3 funciona em longos períodos com 2. Não é positivo para o funcionamento da própria administração, porque nas delegações de competências, cada um dos que fica a trabalhar vai ficar com exacerbado trabalho, por certo. Mas recordo que, não sendo uma questão de 500 mil, esta é uma questão que vem desde os tempos da Troika. Portanto, é transversal aos governos todos que houve desde então. Recrutamento eu queria, portanto, nós como Comissão de Trabalhadores, nós não temos a intenção de entrar muito pelo pormenor técnico, podemos dar alguns esclarecimentos gerais, pormenor técnico, porque nós somos técnicos na nossa área, somos especialistas em 2 áreas, apesar de ser contra o tráfego aéreo, somos inclusive em 2 áreas diferentes, e nenhum de nós é TTA. Em relação ao recrutamento, confirmo que está a haver o recrutamento, evidente que vai suprir algumas faltas que existam, não sei se suprirá todas, mas e estamos a falar disto, portanto, a nível do país todo, portanto, estamos a falar do continente, assim como da área oceânica. Falando também, Sr. Deputado, da questão do radar de sol de Ponta Delgada, como investimentos que a NAV tem, portanto, essa resposta penso que poderá ser dada pela própria NAV quando vier aqui esta comissão, mas recordo que todos os investimentos que são feitos dentro da empresa são feitos, portanto, existe um planeamento, nós não temos todos os equipamentos como ninguém tem, portanto, a tecnologia hoje evolui de tal maneira que, a partir do momento que se compra um equipamento, ele começa a estar em desuso. É evidente que a necessidade de haver um equipamento num determinado local, sejam os centros de controle, sejam os aeroportos, fazem parte de planos de investimentos da própria empresa, que são, digamos, sufragados também pelos próprios operadores, porque quem sustenta, digamos assim, a empresa são os operadores. Portanto, a empresa não tem receitas do Orçamento Geral do Estado, o Orçamento de Estado não dá dinheiro nenhum à empresa, só limitamos a viver das taxas de rota que são cobradas a todos os operadores do espaço aéreo, e serão esses valores que depois serão, não digo com a concordância, mas com a necessidade e o agreement das companhias,
é que se fazem esses investimentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em aeroportos com muito movimento, como os aeroportos principais do país, vamos falar de Lisboa, estão muito mais bem equipados em termos de equipamentos que poderão ajudar o fator humano de aeroportos, como por exemplo, não dando o exemplo do Ponta Delgada, que já é um aeroporto razoável, um aeroporto como Porto Santo, que praticamente tem o avião que faz a carreira Porto Santo-Madeira e esporadicamente aviões que vão aqui de Lisboa e que fazem escala lá. Portanto, esses aeroportos não estão equipados com toda a tecnologia, porque isso sai caro e os operadores não o querem pagar. Não é que eles não queiram pagar, digo que não, portanto, isto está tudo sufragado a nível de reuniões que são feitas, indicações que o Eurocontrol dá, e vamos então para o ponto da integração europeia. A própria Comissão de Transportes existem recomendações e existem projetos da Comissão que a NAV vai seguindo, de investimentos, de novos sistemas. Como sabem, nós mudamos agora de um sistema que era o LISATEM para um Top Sky, que é um sistema de tecnologia, digamos, de ponta neste momento, a nível de controle de tráfego aéreo. Esta necessidade também teve a ver com a necessidade de haver integrações dos nossos sistemas com os sistemas europeus, de troca de informações dos próprios sistemas, para aumentar a interoperabilidade de todos estes sistemas e toda a gente ter conhecimento de tudo o que está a passar. Portanto, as decisões hoje em dia são cooperativas, portanto, nada se faz em termos aeronáuticos fechado. Portanto, um avião que sobrevoa a área, toda a Europa, digamos assim, a nível dos serviços contra o tráfego, tem conhecimento e tem informação. E depois há sempre o fator humano, que tem que pôr informação nesses sistemas, e é sempre o fator humano. A questão que falou com os Radio Follow Me, portanto, só uma parte. A questão que falou é um problema que não é da NAV, é um problema que será da ANA. Portanto, hoje em dia o que se faz é isso, portanto, porque a frequência aeronáutica, e já estou a entrar para uma parte técnica que não devia, a frequência aeronáutica é para ser usada pelos operadores, portanto, os controladores de tráfego aéreo e os pilotos, para não haver interferências. E, como falaram no caso do incidente de Ponta Delgada... Não, do Porto. Sacarneiro. Esse caso Desculpe, do Porto. Eles não conseguiam fazer a escuta não conseguiam fazer a escuta da frequência que os poderia ter alertado. Bem, muito obrigado. Cabe agora ao Partido Chega a colocar as questões. O deputado Filipe Melo, faz favor. Até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento também os senhores representantes dos trabalhadores. Peço imensa desculpa, Sr. deputado Filipe Melo. A culpa foi minha, não era assim que deu a palavra, mas tinha o Partido Socialista. Sim. Peço desculpa. Não, faz todo sentido. Não, mas agora, se não se importam, desculpa, foi culpa minha, peço desculpa, estava mesmo a iniciar, eu ultrapassei. Sr. deputado Carlos Barbosa, ao Partido Socialista, faz favor. Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia ao Sr. Luís Reis e ao Sr. Luís Dias Pinto, membros da Comissão de Trabalhadores da NAV. Depois de algumas notícias sensacionalistas que vimos sobre 2 incidentes, recebemos cá o GPAF e percebemos que nunca esteve em causa a segurança aérea em Portugal. E também percebemos que a NAV dispõe de trabalhadores com muita capacidade técnica para fazerem o trabalho de supervisão. E que tínhamos um problema com o sistema RINCAS devido ao excesso de detecções de falsos alarmes, o que, por vezes, quando temos sistemas com falsos alarmes, ainda provoca um problema maior a quem faz a supervisão, porque as pessoas deixam de, no fundo, digamos, ligar ao alarme e o sistema que devia ser de apoio deixa de ser de apoio porque, na verdade, não faz apoio, porque passa constantemente a gerar falsos alarmes.
Aquilo que se percebeu é que a própria nave, a administração da nave, está a contratar um sistema, que este tipo de sistemas tem limitações e não há muitos fornecedores no mercado a fornecer esses sistemas. E claro, quando nós adquirimos um sistema e ele não funciona devidamente de acordo com os requisitos, aquilo que nós podemos fazer é aplicar penalidades. Somos uma empresa pública, temos de fazer, somos obrigados a fazer contratação pública e sabemos os tempos de demora na contratação pública, esse é um problema. Mas o que é certo é que, para aquilo que percebo e para aquilo que percebemos até na audição ao SPIAF e nas conversas que fomos tendo com a NAV, é que a NAV está a tentar encontrar uma solução de mecanismo de apoio, no fundo redundante àquilo que poderá ser o erro humano, que é o sistema de detecção de detecção de alvos na pistas, né? Alvos, carros, o que puder ser. E também percebemos que há um conjunto de recomendações que o SPIAF faz e que estão a ser implementadas. Eu fazia-vos algumas perguntas sobre algumas recomendações que foram feitas e vocês, como são membros da Comissão de Trabalhadores, portanto, a perceber se concordam com essa recomendação e se ela já está a ser implementada. Uma das recomendações era que fosse implementado pela NAV os sistemas de detecção de conflito. Eu já vos fui dizendo que tive conhecimento que a NAV está a procurar desses sistemas mais modernos. Outra das recomendações eram os manuais de procedimento, de forma a que sejam que os serviços prestados sem a efetiva não sejam prestados serviços sem a efetiva supervisão dos controladores de serviço. Gostava de saber se esse procedimento está a ser já implementado. Depois, a implementação do conceito de sala de controle estéril, o que quer dizer que a sala não pode incluir dispositivos móveis ou dispositivos que possa provocar distrações. Depois, os procedimentos do Departamento de Safety e Segurança, a alteração dos procedimentos para perceber quais são as suas principais funções e responsabilidades e toma as medidas necessárias à revisão do sistema de segurança SMS. A pergunta é se já foi implementado, se tem conhecimento. Também percebemos que a NAV tem vindo a contratar 24 trabalhadores por ano devido às limitações na formação, ou seja, há mais pessoas a reformar-se do que as que entram porque temos uma limitação ao número de pessoas a capacidade de formação que a empresa tem. Isso também gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Basicamente são essas perguntas, perceber se concordam com algumas das recomendações, se têm conhecimento se as recomendações estão a ser implementadas ou não e, como é óbvio, gostaria que reforçassem se está em causa a segurança da circulação aérea em Portugal, ou do controle da circulação, uma vez que houve aqueles incidentes e que as notícias alarmaram os portugueses e era bom de ouvir de viva voz de vocês que trabalham na NAV se temos algum problema de segurança na circulação aérea em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Palavra aos trabalhadores da NAV, o Sr. Luís Reis, por favor. Muito obrigado. Em relação ao relatório do SPIAF, como já disse, nós, como Comissão de Trabalhadores, nós queremos pronunciar da parte técnica do relatório do SPIAF. No entanto, tenho aqui pontos que eu irei abordar, porque não tem a ver com essa parte. Sei que, a nível a questão de detecção de conflitos, é parte técnica, mas sei que a empresa está a fazê-lo. Sei que a empresa está a fazê-lo porque faz parte, digamos, da evolução dos próprios sistemas que existem já na empresa. Os manuais de procedimento, sei que a empresa está a uniformizar, vai começar a uniformizar os manuais de todos os órgãos, porque os órgãos cada um tem a sua especificidade. Portanto, o aeroporto do Porto é diferente do aeroporto de Faro, mas há coisas que têm que ser comuns e está-se a caminhar nesse sentido. Em relação à esterilização da sala de controle, já foi feito. Portanto, aproveitou-se inclusive o facto de, devido ao novo sistema Top Sky, temos mudado de uma sala para uma outra, no mesmo edifício, mas transitámos de uma sala provisória para uma sala definitiva e, portanto, as regras hoje em dia já o eram antes. Portanto, só que hoje em dia tudo... Diga? Hoje em dia é muito difícil essas esterilizações que pretendemos, mesmo que quiséssemos fazer aqui, até os próprios relógios hoje em dia permitem, são tecnológicos de tal maneira que permitem, as pessoas depois vão mexer neles e provocar algumas distrações. Mas isso está feito, a empresa fez todos os possíveis e está
tem procedimentos e houve informação para toda a gente sobre o assunto. Em relação aos 24 trabalhadores que falou de contratados por ano, como eu referi, desde o Covid houve limitações de contratação na nave, não houve a nível de controladores de tráfego aéreo. Estes 24 trabalhadores que têm sido recrutados ao ano, digamos sucessivamente, têm a ver com isso. São controladores de tráfego aéreo essencialmente. Agora estamos a contratar mais TTAs, mas havia esta limitação que esperemos que se levante no caso do pessoal administrativo, que também há uma grande necessidade e ainda não, que eu tenha conhecimento, não há perspectiva. Todos os procedimentos de safety que também que elencou, continuo a dizer, o desígnio da nave é a segurança aérea e nunca houve esse problema. Como digo, a nave é auditada tanto pelo ANAC como pelo Eurocontrol e os parâmetros que nós temos a nível de segurança estão bem acima da média da europeia. Portanto, o problema não é aí, não é um problema de segurança, como foi alarmado. Deixe-me só dizer uma coisa, se puder. Sr. Luís Dias Pinto. Sim. A questão tem a ver apenas com um ponto que foi focado aqui agora, que é a questão da formação. Efetivamente, como sabem com certeza, a nave tem o seu próprio centro de formação e... Desculpa. Estava eu a dizer, como provavelmente sabem, a nave tem o seu próprio centro de formação e forma os seus próprios profissionais, nomeadamente controles de tráfego aéreo, TTAs e outras carreiras, pessoal de informação aeronáutica, extensivamente. Portanto, a necessidade de formação de um controlador normalmente tem um tempo muito longo e as necessidades de controladores de tráfego aéreo são para todos os aeródromos nacionais, aliás, como o Luís disse, ou seja, Lisboa, Porto, Faro e assim sucessivamente. E, portanto, a formação é uma coisa que leva muito tempo. Em centro de formação leva mais de um ano, são em aulas teóricas e simulador, e depois tem a parte prática, ou seja, a parte de on-job, de treino, digamos, operacional, que leva também um tempo e que varia, obviamente, pessoa por pessoa. Portanto, as necessidades têm sido aquelas que, nomeadamente, o controle de tráfego aéreo tem necessitado, são os tais 24 por ano, que poderá estar muito próximo do limite do que se pode fazer, e os centros de formação têm, de facto, altíssimos níveis de competência e de qualidade, quer os seus instrutores, quer todo o seu pessoal que lá trabalha, e, portanto, digamos, dão garantias fortíssimas de que o trabalho é bem feito e que os profissionais que saem do nosso centro de formação são efetivamente competentes para fazer o trabalho. Basicamente é isso. Obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Filipe Melo, me pedi desculpa, que há pouco fui mesmo obrigado a interrompê-lo, peço desculpa por isso. Tenho a palavra para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, na minha vez, no entanto, registro com agrado o exercício de futurologia que fez ao colocar o Grupo Parlamentar do Chega a falar antes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e também os Srs. Luís Reis e o Sr. Luís Dias Pinto. Muito obrigado por terem vindo dar o vosso contributo para o esclarecimento de algumas questões que nós temos sobre esta matéria. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu considero que, a todos os níveis, mas em questões aeroportuárias e de aviação, o mais importante é a segurança, naturalmente. E o que nós assistimos, ou melhor, o que nós soubemos, através da comunicação social, no passado mês de dezembro, é que haviam falhas graves de segurança por parte da nave. Falhas essas desde o registro de presenças que efetivamente não se verificavam as mesmas presenças dos colaboradores na torre, de pessoas que supostamente dormitavam num período laboral, falhas de comunicação da torre para as viaturas. Sabemos que as viaturas não são operadas pelos trabalhadores da nave, mas sim da ANA. No entanto, os mecanismos e os rádios que lá têm são instalados por vocês, ao que sabemos. Isto tudo preocupa-nos bastante. Ainda para mais, quando temos um relatório do GPIAF, melhor dizendo,
Eu acho que é igual, é uma questão de semântica, se podemos dizer assim, não é esse o fundo da questão, Sr. Deputado. Em que diz que há uma deficiente cultura organizacional na nave, resultando em registros de presenças no local de trabalho que não correspondem à realidade. Dizem ainda, também no relatório, método não padronizado de realizar as inspeções de pista, baixa fiabilidade dos rádios scanners instalados nas viaturas Follow Me e deficiências na supervisão do regulador, a ANAC. Portanto, isto tudo diz-nos o quê? Que há falhas que têm que ser corrigidas a bem da segurança. Mas depois também, neste mesmo relatório, o GPIAF diz, ou aliás, apresenta recomendações que algumas delas, deixem-me dizer-vos que me chocam um bocadinho. Desde a proibição de uso de telemóvel dos trabalhadores. Ora bem, não estamos propriamente a lidar com crianças na escola, em que, para aprenderem a matéria, têm que deixar o telefone na mochila. Estamos a falar de pessoas adultas, de pessoas responsáveis e de pessoas que devem ter esta noção e terão, certamente, que a sua inação ou o seu trabalho podem pôr em causa, ou não, a segurança de centenas de passageiros que vêm em cada avião. Portanto, eu acho que isto já parte um bocadinho da consciência individual de cada um e dos critérios que são usados para a contratação dos novos trabalhadores para as funções que vão exercer. Portanto, eu acho que há aqui dois pesos e duas medidas muito graves e muito distintas neste relatório. Se, por um lado, as recomendações são, a meu ver, excessivas no que toca às liberdades pessoais, também, por outro lado, estão a restringir a malha de tal forma em que qualquer dia bons técnicos que possam ser contratados deixam de o ser porque não aceitam regras que lhes são impostas. Se nós olharmos para o contrário, certamente havendo uma formação adequada a quando da contratação desses quadros, estas informações, estes requisitos, deveriam ser abordados, mas numa ótica pedagógica, explicando às pessoas a imperiosidade que têm, a necessidade que têm, a atenção constante destes trabalhadores e não a intimidação, logo a priori, de que não podem utilizar isto ou não podem utilizar aquilo. Agora, o que deve haver um controle apertadíssimo é relativamente ao registro de presenças e à permanência ativa dos trabalhadores na sua função. E volto a dizer o que disse no início. É das funções mais importantes que existe no meio aeroportuário e da aviação. Uma informação que não seja registada ou para a pista ou para a aeronave pode ser fatal. E um simples descuido para com um avião, seja na sua aterragem, seja na sua decolagem, é uma forma quase garantida de pôr em causa vidas. Portanto, eu deixava-lhes estas questões. Há ou não falhas graves por parte de alguns trabalhadores que não exerceram corretamente a sua função, registaram a sua presença, foram embora ou foram dormir? Se esses trabalhadores estão identificados e se já foram chamados à razão por parte da administração, e dos novos trabalhadores, se a formação que está a ser dada aos 24 que já foram contratados, se é uma formação que visa apenas e só a profissionalização e a consciencialização destes trabalhadores para o que vão fazer e para a necessidade de um serviço muito atento e cuidado, ou se também estas questões, estas recomendações que o GPIAF colocou, se estão a ser usadas como fator de exclusão ou não da sua contratação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Luís Reis tem a palavra para responder às questões, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Em relação à esterilização da sala, foi uma medida que a própria NAV entendeu como boa. Já havia esse propósito antes destes incidentes.
E, como o Sr. Deputado disse, todos os controladores são adultos, são responsáveis e são responsáveis nos locais de trabalho. Em relação às situações que aconteceram, recordo nomeadamente a do Porto, em relação, por causa dos registros de posição e de presença no trabalho, os controladores, quando estão de serviço, não estão permanentemente a trabalhar. Ou seja, nós temos limitações de trabalho consecutivo que vão desde de 1 hora até 2 horas, em que, obrigatoriamente, por legislação, inclusive internacional, temos que fazer períodos de repouso. E, nesses períodos de repouso, as pessoas deixam de estar na posição, digamos assim, a trabalhar e não têm que estar necessariamente na sala de operações, seja na torre de controle, seja nos centros de controle. O que normalmente se faz, nós temos salas de convívio que servem exatamente a esse propósito. Uma pessoa sai do ambiente de trabalho, vai relaxar, aí usa o telemóvel, usa todas as ferramentas técnicas, não está impedido, está fora, está completamente fora da sala de operação. O que aconteceu no Porto, em que estava um controlador, quando deveriam estar, no mínimo, não deveriam estar, poderiam estar 2, não é isso que comprometeu, não foi esse facto que comprometeu a segurança. Porque quando o controlador, na situação do Porto, e recordo, foi em período de Covid, recordo que os índices de tráfego eram baixíssimos, não há necessidade de estarem lá todas as pessoas. Inclusive, os 4 elementos que estavam de turnos escalados, por recomendações também da Direção-Geral de Saúde, era recomendado que não estivessem as pessoas que não fossem necessárias para o serviço. E, na altura, criou-se, inclusive, não só no Torre do Porto, inclusive nas salas de controle e nas outras torres, digamos, os turnos de espelhos, em que nós deixamos de cumprir, digamos, a nossa escala normal de serviço, passamos a cumprir uma escala diferente e tínhamos, inclusive, turnos em casa, que, em caso de infecção de pessoas no local de trabalho, substituíam esses turnos imediatamente. Saíam todos, porque estavam em contato uns com os outros. Portanto, no caso, nomeadamente do Porto, que teriam 4 escalados, nunca estariam os 4 a controlar o avião, ou o aeroporto, no caso. Em relação aos registros de presença não fiável, nós temos 2 situações distintas. O primeiro é o registro de presença no local de trabalho. Todos os funcionários da nave, quando vão trabalhar, a sua presença é confirmada pela própria chefia, um sistema de papel, que nós estamos, a nave já seguiu essa recomendação e está a instalar, está mesmo em fase final de instalação, de um sistema de registro biométrico à entrada dos edifícios, que vai permitir saber quem é que de facto está ou não está no edifício. Depois temos, a nível específico dos controladores de tráfego aéreo, temos um registro de posição, ou seja, pegando no caso do Porto, dos 4 controladores que estão escalados para trabalhar nesse dia, cada um deles vai ter um período de trabalho, como eu referi, com a respectiva obrigatoriedade do período de descanso. E este registro também tem vários modos de fazer em todo o universo nave. Há sítios que é tão simples como um registro de folha de papel. Há outros sítios já que é com a introdução, através de tablets, da assinatura na posição. E temos já, inclusive, nos Açores, um sistema de login no próprio sistema. Portanto, o controlador, para ter acesso, tem que se fazer, está logado e está identificado como estando ali a trabalhar. Portanto, qualquer destas situações que o Sr. Deputado falou não interferem nem nunca interferiram na segurança. Isso. Sr. Luís Dias Pinto, faz favor. Relativamente à questão da formação e eventual intimidação que se possa fazer aos candidatos a controle de tráfego aéreo ou a qualquer outro candidato. A formação que se dá na empresa, em qualquer uma das áreas, vou dizer, operacionais, não é apenas formação de caráter técnico-operacional. A formação é complementada com importantes, digamos, carga horária relacionada com fatores humanos, relacionada com trabalhos de equipa, ou seja, há uma série de outra formação
que acompanha paralelamente a formação técnico-operacional e que, efetivamente, mostra, digamos assim, aos candidatos, afinal, para que empresa é que vêm trabalhar, o que é que lhes é exigido, o nível de responsabilidade que se pede aos candidatos e obviamente, que durante o período da formação, e infelizmente tem acontecido, com custos, obviamente, para os próprios, tem acontecido pessoas que não conseguem, chegam ao fim da formação e, por isso, simplesmente, não conseguem atingir os mínimos que estão definidos na legislação para que possam, digamos, continuar a sua formação em fase OGT. Portanto, todos estes fatores são, digamos, discutidos e falados durante a formação dos operacionais e de quaisquer outros trabalhadores que queiram, efetivamente, algum dia trabalhar numa empresa como a NAV, e esse assunto, digamos que nunca foi apresentada esta questão da intimidação, é de facto interessante, mas não há este princípio, ou seja, os trabalhadores conhecem a realidade da empresa durante a formação, porque lhe é apresentada dessa maneira, e sabem ao que vão, e sabem efetivamente o que é que lhes vai acontecer durante o tempo que efetivamente estiverem na empresa e aquilo que lhes é exigido. Simultaneamente também, um ponto relativamente, só para terminar, e que tem a ver com a regulação. A atividade da navegação aérea é provavelmente a atividade mais regulada do mundo. Nós somos regulados a três níveis de identidade. Somos regulados a nível nacional, para a autoridade, como o Luís já disse. Somos regulados a nível europeu para a Agência Europeia de Segurança Aérea, a EASA, que é a entidade que hoje em dia, digamos, publica tudo o que é regulamentos relacionados com esta nossa atividade. E depois somos ainda regulados pela ICAO, digamos, a mãe de todas as organizações, se posso chamar assim, e que volta e meia também cá vem ver se estamos a trabalhar bem e a cumprir com os regulamentos e com os anexos e com os procedimentos e com as práticas recomendadas que são emanadas da ICAO. Portanto, há uma série de entidades a regular a empresa que o fazem de uma forma a miúdo, volta e meia aparecem, e vão lá ver se nós estamos a trabalhar bem, e até hoje, salvo uma recomendação ou outra que vai sempre aparecendo com certeza, a empresa o que faz é corrigir o que há para corrigir, no sentido de sempre melhores, e prestamos o melhor serviço possível, que é aquilo que se faz na NAV. Muito obrigado. Temos agora, portanto, concluída que está a primeira ronda, temos uma segunda ronda, em que cabe a cada parlamentar intervir 3 minutos, e depois haverá uma resposta conjunta. Mas eu tenho só a indicação do secretário de Bruno Dias para intervir nesta segunda ronda. É assim. Portanto, sendo assim, não tem mais nenhuma indicação. Sendo assim, então, darei a palavra ao secretário Bruno Dias. Muito obrigado. 3 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o agradecimento que é devido à Comissão de Trabalhadores da NAV, não apenas por nos ajudar a analisar, de facto, o quadro de intervenção do controle de tráfego aéreo, não só nas aproximações nos aeroportos, mas também do ponto de vista geral da gestão do espaço aéreo nacional e europeu em causa, mas, por outro lado, até para desmistificar algumas ideias que, eu vou dizer assim, há perguntas que ainda bem que são feitas. Que é para quê? Para se desmistificar e para se esclarecer de uma vez por todas. Porque, senão as pessoas iam ficar a pensar que havia uns indivíduos a dormir na torre de controle e por isso é que vinham aí os aviões, estavam a falar e etc. Quando as histórias são mal contadas, tudo pode acontecer. Mas quando há o esclarecimento e, como, voltando a usar a expressão popular, quando se põe os pontos nos is e se esclarece, de facto, o enquadramento estava colocado, e realmente há aqui um aspecto que gostaríamos também de clarificar, que é, ultrapassado o momento mais crítico da crise pandémica, daquelas restrições, Covid, etc., que até induziram organizações de trabalho completamente diferentes, os turnos em espelho, as escalas completamente alteradas, as pessoas escaladas em casa a postos para substituir algum colega, etc. Ora, a questão que se coloca é, de então para cá, como é que tem sido a evolução e finalmente, tendo em conta que o próprio requerimento do PCP colocava o objetivo fundamental da audição da CT da NAV para uma avaliação global da resposta operacional da NAV e da suficiência dos meios colocados à sua disposição para o desempenho da sua missão, era, digamos, o convite que deixávamos para que pudessem pronunciar-se sobre isso. Nós sabemos que há certas áreas da vida de um país, estou-me a lembrar dos militares, estou-me a lembrar de forças, que a pessoa responsável por aquela missão
por norma não diz que a gente não consegue trabalhar com os meios que tem. Não, dá o seu melhor, faz tudo o que é possível para, com os meios que tem, garantir essa missão, até porque a responsabilidade dos meios não depende de quem os utiliza, depende de quem os gera. Agora, nós dizemos também do nosso requerimento, e vou terminar, Sr. Presidente, estamos a falar de um setor de ponta, do setor aéreo nacional, reconhecido internacionalmente pelos seus elevados padrões de qualidade e segurança, que é um garante da soberania nacional. E, portanto, sendo um setor nacional que alguns interesses e algumas áreas, digamos assim, pretendem destruir, e temos falado aqui do caso da União Europeia e de outros que procuram fragilizar, até do ponto de vista da imagem, do ponto de vista público, um setor crítico e estratégico para o nosso país, gostávamos de deixar precisamente o convite para que possam fazer aqui uma análise mais detalhada daquela questão da necessidade não só de recrutamento, como de outros aspectos que tenham a ver com a tal suficiência ou insuficiência dos meios colocados à disposição para o desempenho da missão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Bruno Dias. Antes mesmo de dar a palavra, só perguntar aos deputados se têm mais alguma questão para a terceira ronda, ou poderão ter? Não. Sendo assim, eu darei a palavra como última intervenção nesta audição. Faz favor, Sr. Luís Reis. Como todos nós sabemos, o Covid já não está a ter as implicações que teve de há 2 anos até ao presente. O Covid provocou grandes constrangimentos a nível da nave e também de todo o país. Como já referi, a nave vive de receitas dos operadores e durante o período Covid, nomeadamente no ano de 2020, a situação financeira da nave, não vou dizer que foi catastrófica, mas esteve perto dela. Na altura houve uma necessidade de se fazer um empréstimo que acabou por ser feito ao próprio Tesouro, em que foi feito um empréstimo num valor aproximado de 40 milhões de euros, com a referente da taxa de juros, que o Tesouro não se coibiu de cobrar. E que, entretanto, com o retomar do tráfego, com o retomar do tráfego, permitiu que a empresa melhorasse muito a nível financeiro, a nível das receitas. Neste momento estamos numa situação, não estamos desafocados. Neste momento a empresa tem ainda a pagar um segundo empréstimo que teve que fazer no valor de 80 e qualquer coisa milhões de euros, que permitiu não só pagar esse primeiro empréstimo ao Tesouro, que este segundo empréstimo foi feito na banca, mas permitiu também fazer face às necessidades financeiras da própria empresa. Estamos a falar de todos estes equipamentos que não são pagos a pronto, são pagos ao longo do tempo e há compromissos com essas empresas. Recordo uma situação que está pendente desde 2007 dentro da empresa, que é a questão dos voos isentos. Ou seja, para quem não saiba... Exatamente, mas tratamos, mas não está resolvido. Os voos isentos são todos aqueles voos que não pagam taxa de rota porque têm acordos para não fazer. E são, nomeadamente, voos militares, voos de Estado e, portanto, voos médicos, não serão todos, ou voos hospitais. E desde 2007 saiu a Diretiva Europeia que regulamenta esta situação. Estes voos, portanto, não são considerados no bolo total do número de voos que utilizam o espaço aéreo português. São divididos, portanto, o custo é dividido por todos eles, mas a receita depois não vem dessa parte, desses voos, que são os tais isentos. Neste momento, a nave tem um pedido para o Estado português lhe pagar o valor desses voos isentos, que já ascende a uma verba à roda dos 40 milhões de euros, que convém, quase por coincidência, coincide com a verba que a nave teve que pedir ao Tesouro emprestado e do qual pagou juros. Como eu disse, o tráfego evoluiu. Hoje em dia estamos, portanto, já desde o início do ano passado, estamos com valores muito perto dos valores atingidos no melhor ano de sempre, não só da nave em termos de prestação de serviço de controle de tráfego aéreo, aviões, número de aviões, como a nível europeu,
que foi o ano 2019. Nós, neste momento, presentemente, estamos com valores muito semelhantes a 2019 e, provavelmente, no próximo verão estaremos acima desses valores, porque o turismo continua a preferir a Europa a outros destinos que estão menos seguros neste momento e, por isso, a previsão é que no período de verão isso vai acontecer. Volto a frisar que a segurança nunca será posta em causa. Existem elementos não é suficientes, mas existem os elementos necessários para realizar o serviço a nível do exigível para que tudo corra bem e esperemos que estas novas aquisições para a nave também permitam aliviar um bocado o trabalho que tem sido feito pelas pessoas que sempre estiveram na nave e que estavam mais exacerbadas de trabalho e permitam que as coisas corram melhor para todos eles para o futuro. Penso que concluiu. É assim. Então, compete-me agradecer em nome da Comissão de Economia a vossa presença aqui nesta Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação, os esclarecimentos dados às questões colocadas pelos senhores deputados e desejar-vos um belíssimo trabalho também, para o que têm que fazer para o futuro. Portanto, agradeço muito ao Sr. Luís Reis, ao Luís Dias Pinto, essa presença. Antes mesmo de concluir, queria lembrar aos senhores deputados que hoje, após plenário, temos novamente na Comissão de Economia uma nova reunião, com uma audição a várias entidades. Portanto, no final da reunião cá estaremos. Espero que no final do plenário, mesmo no final do plenário, faremos a reunião. Muito bem, muito obrigado a todos, e um bom almoço e bom trabalho à tarde. Obrigado.